Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor, nossos cumprimentos especiais a todos aqueles que nos assistem por todos os meios de comunicação e redes sociais, inclusive pelas rádios também. Nós cumprimentamos ainda nosso pastor presidente, pastor Nelson Lutemberg, e os pastores presidentes de cada igreja, e desejamos a todos vocês que tenham um novo trimestre cheio de esperança, cheio de paz e cheio de alegria. Aos professores da Escola Bíblica Dominical, que a bênção de Deus seja sobre todos vós, que todos sejam cheios do Espírito Santo e habilidosos na ministração da lição deste novo trimestre. Estou já percebendo ali no painel da nossa lição da Escola Dominical os valores do reino de Deus, coisa maravilhosa. Então a lição desse trimestre, adultos, versará sobre esses valores e com certeza isso trará um grande aprendizado para todos nós e que todos os professores se habilitem, estudem, preparem para que suas ministrações possam trazer crescimento espiritual para cada um dos alunos. Então, gratos a Deus pelo trimestre passado e agora, mais grato ainda pelo novo trimestre que se inicia, e temos aqui a parceria do pastor Eliseu Oliveira, que estará durante todo esse trimestre, juntamente conosco aqui, trazendo os comentários da lição da Escola Dominical. Nós temos que lembrar também que nós temos o nosso colega, o nosso irmão Daniel. Hoje ele não pôde se fazer presente, mas com certeza nos outros dias ele estará conosco aqui. Irmão Eliseu, sua saudação. A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estarmos começando um novo trimestre. Novo trimestre, são mais 13 lições para nós estudarmos e desta vez falando sobre os valores do reino. E que reino é este? O reino onde Cristo é o rei e nós somos os súditos, nós somos os participantes deste reino. Veremos então a relevância de tudo isso, as qualidades daqueles que pertencem ao reino, qual é o caráter que se espera e que se deve ter cada componente deste reino. Então, hoje será um momento maravilhoso para nós iniciarmos a nossa primeira lição, que traz o título Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada pastor, aí nossos diletos companheiros da Semaderon, desde o pastor Nelson, a mesa diretora da Semaderon, a cada superintendente, professor, outros que participam também, que amam a Escola Bíblica Dominical, alunos, que Deus enriqueça as vossas vidas nessas 13 lições que nós estaremos trabalhando durante todo este trimestre, o segundo trimestre do ano de 2022. Pastor Eliseu, eu tenho certeza que é com muita alegria que o senhor prossegue conosco aqui na apresentação do programa Escola Dominical, e eu espero que nos seja também de grande relevância, tanto para o nosso crescimento espiritual, quanto também para viver os valores que tem o reino de Deus, aprendendo aqui no Sermão do Monte. É uma alegria, pastor, poder servir ao reino, servir ao Senhor, e nós sabemos que os subsídios que trazemos nestas aulas ajudam os nossos irmãos, principalmente professores, em todo o estado de Rondônia, a princípio, ou primeiramente, e depois Brasil e o mundo. E servir ao Senhor neste trabalho é sempre uma alegria. Acredito que muitos outros obreiros nossos do estado de Rondônia gostariam de estar aqui tendo essa oportunidade que nós estamos tendo. Pessoas qualificadas, qualificadíssimas que nós temos no estado de Rondônia, mas Deus nos deu nesse momento o privilégio a nós. Pensamos que em outros momentos teremos outros obreiros aqui que estarão também auxiliando nessa tarefa da Semaderon aqui, trabalhando as lições da Escola Bíblica Dominical, dando subsídios em nome aqui da Semaderon, que projetou isto para trazer alguma coisa a mais no estilo ou trazendo a nossa realidade, a realidade nossa aqui do estado de Rondônia, porque às vezes ouvimos mensagens, ensinos que vêm das grandes capitais do nosso país,
Mas a realidade lá é outra, a realidade no aspecto econômico, aspecto cultural, aspecto a própria metrópole, ali, os movimentos, né, o trânsito, tudo que envolve, isso acaba impactando a forma de viver daquele local. Então, quando estamos aqui mais, principalmente na região amazônica, mais próximo às matas, nas linhas, então a nossa linguagem e também a nossa forma de trabalhar, ela tem um estilo próprio, e é por isso que a Semadeiron está aqui trabalhando. Então é uma alegria muito grande poder continuar auxiliando aqui. Acredito que isso também está no coração do nosso pastor Jormi César, continuar servindo ao Senhor naquilo que puder. Existe um preço a pagar para estar aqui. Pastor Jormi César mora aqui na cidade vizinha de Espigão do Oeste, e ele se desloca de lá, vem aqui a Cacoal para gravarmos juntos esse programa, quase todas as semanas, se não todas as semanas. Então não é fácil, mas quando fazemos com amor, com carinho, não falta nada, porque Deus é o que nos sustenta. É isso mesmo, pastor Eliseu. Cada dia é um novo aprendizado e Deus vem suprindo a sua obra, de modo que nunca faltou e nem faltará obreiro para a sua grande obra. Como o senhor já leu o tema da lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, então vale só frisar aqui que estaremos aprendendo no Sermão do Monte como deve ser a vida de um crente, como deve ser a vida de um cristão. Me refiro ao cristão verdadeiro, ao cristão autêntico, aquele cristão que está vivendo aqui hoje, mas daqui a pouquinho ele estará lá na pátria celestial. Ele vive aqui, está com os pés no chão, na terra, mas a cabeça dele, o pensamento dele está no céu, lá onde nós iremos daqui uns dias. Louvado seja Deus. Até porque, pastor, nós somos cidadãos da terra, como dizem em Filipenses, né, capítulo 3, 19 em diante, e também somos cidadãos dos céus. Como fazer essa ponte ou esse paralelo, conseguindo tanto atender às necessidades da terra, do cidadão que habita no Brasil e que tem a sua identidade, tem a sua documentação, que é patriota brasileiro, e também um cidadão do céu, que é patriota celestial. Então, nessa lição, nós vamos ver como é a ética desse cristão que pertence a essas duas pátrias, né, pastor? E ele só poderia ir para lá depois que passar a conhecer as leis do reino que estão no Sermão do Monte, e esse caráter ético, essa moralidade que se deve exercer lá. E inclusive, isso terá um assunto muito abençoador quando Jesus fala da progressividade do nosso caráter, do nosso crescimento nele. E ele compara no Sermão do Monte algumas coisas que eram permitidas na lei, até que se poderia fazer na lei, mas na dispensação do reino de Deus não são permitidas. O senhor quer um exemplo? Quando ele fala assim, que não se pode adulterar. Lá na lei não podia adulterar. Aí Jesus disse, bem, mas aqui no meu reino, aqui é um pouquinho mais melhorada essa questão. Por exemplo, se lá era proibido adulterar, no reino de Deus é proibido cobiçar, que é ainda uma parte que está dentro, ainda não foi externada, não foi exteriorizada. Se lá podia fazer qualquer outra coisa, menos o intercurso sexual em si, aqui, na dispensação da graça, o mero pensar já está como se estivesse adulterando. Ele pode dizer, eu, porém, vos digo, qualquer que atentar em uma mulher com olhares impuros, no seu coração já pecou. Quer dizer, então, na dispensação da graça, no reino de Deus, a lei é bem mais apertada, é bem mais concisa nesse aspecto do que, então, na lei lá do Antigo Testamento. Há quem pensa que na dispensação da graça pode tudo, então, enganadíssimos. E é esse caráter que o Senhor Jesus Cristo quer formar em nós através do Sermão do Monte. Até porque o pecado, biblicamente, nós entendemos, ele começa
dentro. Antes de eu praticá-lo, ele já surgiu na alma, e o pior, no espírito, né? Então, quando algo é exteriorizado, seja no matar, seja no adulterar, o roubo, antes de se praticar a ação, ela já surgiu lá dentro. E para Deus, desde que eu tenha essa atitude, esse desejo, essa decisão dentro em mim, então o pecado já foi cometido, mesmo que na prática ele não exista, mas na personalidade da pessoa ele já está carregando essa doença, esse mal, essa iniquidade. E é disso que Jesus nos quer livrar, nos preparar para morar no reino onde não existe malícia, onde não existe maldade, mas existe sim simplicidade, autenticidade, pureza, santidade e etc. Irmão Eliseu, nós podemos encontrar na Bíblia pelo menos 3 grandes sermões que Jesus pregou. O Sermão do Monte é um deles, claro, e possivelmente o maior em extensão. Não quer dizer que seja o maior em grau de prioridade, mas, contudo, ele não deixa de ser o alicerce do reino de Deus. Para se viver no reino de Deus, é preciso que se conheça e se cumpra aquilo que está estabelecido no Sermão do Monte. Mas ele pregou ainda mais 2 sermões, 2 grandes sermões. Ele pregou muitos sermões, mas sermões bem pequenininhos, bem curtinhos em questão de tamanho, da formatação mesmo. Mas 3 grandes sermões ele pregou. O primeiro, o Sermão do Monte, o segundo, o Sermão da Planície, e o terceiro, o Sermão lá do Monte das Oliveiras, quando ele já se preparava para a sua despedida para o céu. O senhor poderia clarear para nós e para os nossos internautas um diferencial entre esses sermões que os ajudaria a, pelo menos assim, a vislumbrar por que 3 sermões e em 3 momentos diferentes? Muito importante essa reflexão nesse momento do estudo dos sermões de Jesus e tratando do Sermão da Montanha. Até porque, quando olhamos o Sermão da Montanha de capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós encontramos algo parecido no Sermão da Planície de Lucas capítulo 6, 17 em diante ali. Então, nós temos 2 sermões diferentes. O Sermão da Montanha é um sermão que faz como que um resumo da Bíblia. Tudo que nós procurarmos para a nossa vida, tanto na terra, como salvo, na prática, no nosso desenvolvimento, nesse aprimoramento, como o pastor aqui já falou, o desenvolvimento da nossa vida, nossa imagem que deve ser aperfeiçoada até chegarmos à estatura de Cristo, tem o Sermão do Monte. Se você cumprir, em resumo, essas palavras que digo, cumprindo o Sermão do Monte, você cumpre a Bíblia inteira. É interessante, mas quem conseguir cumprir o Sermão do Monte, você está cumprindo a Bíblia inteira. Então, é um resumo da Bíblia inteira. Entretanto, o Sermão da Planície tem alguns aspectos porque ele direciona ao pecador, tratando também de juízos. Ai daqueles que se dizem justos, mas são justos aos seus próprios olhos. E aí vão tratando desses detalhes. Trata também, por exemplo, o Sermão da Montanha, fala um Sermão do Monte. Já lá no capítulo 6 nós vamos encontrar que Jesus desceu e ele então pregou na planície, é um sermão da planície. Tem muita similaridade ali, muitas coisas Jesus reforçou que estavam no Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, sobre as nossas atitudes como luz do mundo, como um sal da terra. Então muitas coisas parecidas, mas existe um perfil específico ali e diferente do Sermão do Monte, sendo também um grande sermão, o Sermão da Planície. E o sermão lá de João, capítulo 13, já no finalzinho do capítulo 13 de João, está ali as últimas palavras de Jesus. Imagine, pastor, quando fala assim, as últimas palavras, quando alguém está para partir da terra, às vezes num leito de morte ou algo assim, ele fala, meu filho, ou meus filhos, vêm aqui como fez Jacó lá no leito, venham aqui porque eu tenho uma mensagem para cada um de vocês. E Jacó começou a profetizar para cada um daqueles 12 filhos dele, e o que ele falava, aquelas profecias
se cumpriram pelos séculos e séculos à frente. Agora Jesus, até hoje. até hoje, e agora Jesus chega para os discípulos e fala, venham cá, porque essas são as últimas instruções. Estou e agora, partindo. Estou Aproveitem partindo. agora, aproveitem. E aí ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, João 14. E aí ele fala, eu enviarei o Espírito Santo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores do que estas. Aí ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aí capítulo 15 ele vem e diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. A vara que está em mim está bem, mas sem mim nada vocês podem fazer. Vocês aí, meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Que palavras tremendas. Não quero vos chamar de servo, mas quero chamar de amigo. Amigos. Coisa tremenda. Aí Bem vai para o mais capítulo... íntimo já. Bem mais íntimo. Aí segue no capítulo 16, ele diz, olha, o Espírito Santo será enviado, e ele será enviado para convencer. Ele vai ensinar os cristãos, a vocês, discípulos, mas eles também virá para atender o não crente. E aí versículo 8 a 11 diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E vai explicando o trabalho do Espírito Santo na terra nos nossos dias. E no capítulo 17 vai apresentar aquela oração sacerdotal, Pai, eu quero que eles sejam um assim como nós somos um. E assim como tu me enviaste, eu também envio a eles. E a glória que tu me deste, eu dou a eles, para que eles não sejam um assim como nós, para que eles sejam um assim como nós somos um. Então, que sermão extraordinário. Todos os 3 sermões são muito profundos, quanto tem outros sermões, mas estes sermões, como diz o pastor Jormi César, são os 3 grandes sermões de Jesus. Temos um textuário abençoador. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A ética do reino de Deus é totalmente diferente da ética do reino dos homens, muito diferente. Aqui, feliz e bem-aventurado é aquele que consegue angariar mais dinheiro para si, mais fazenda, mais recursos, mais intelecto. Mas no reino de Deus é totalmente diferente. Aqui as pessoas lutam para livrar o seu nome de cair na mídia, de ser perseguido, de ser injuriado, faz até um muro bem alto na casa, põe cerca elétrica, põe tanta coisa para não ser perturbado. Olha o que Jesus fala no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, meu Deus do céu, quando vos injuriarem. Injúria é o xingamento. Ela é definido como um crime contravencional em nosso Código Penal, e ele ocorre quando uma pessoa presente xinga a outra. A difamação, ele fala na ausência. Na ausência. Mas na injúria é na presença. Ele chega xingando assim no meio de todo mundo. Ele causa um vexame na pessoa. Jesus foi injuriado, mas ele não injuriou a ninguém. O apóstolo Pedro fala isso lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, que mesmo sendo injuriado, ele não injuriava. Que qualidade! Ele deu prova pessoal daquilo que ele ensinava. Porque é exatamente isso. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Gente, isso é muito lindo e profundo. Agora, se você foi xingado porque você xingou, peraí, aí não valeu não. Não ganhou nem um pontinho lá em cima. Não valeu, não valeu. Mas se você é injuriado porque você está pregando o evangelho, respeitando as privacidades das pessoas, abordando as pessoas com uma certa discrição, com aquela boa vontade, então, se alguém lhe xingar, você pregando o evangelho, você pode inclusive estar lá numa esquina, pregando a palavra, alguém passa a se sentir importunado, lhe xinga, ou lhe maltrata de algum modo, então, bem-aventurado, fique tranquilo, tranquilo. Às vezes até espancado, né, pastor? Espancado. Há casos, preso, como Paulo foi preso, outros, Pedro foram presos. Aí me chama a atenção essa conclusão do que fala aí, regozijai-vos e alegrai-vos, né? Fique feliz, né? Você sofreu, não vá para casa chorando, não. Fique feliz, fique alegre. Feliz, que grande. Eu ouvi um testemunho
nessa linha de raciocínio que me chamou muita atenção. Em uma cidade, uma senhora, uma irmã, que já era uma senhora, ela estava lá na praça, junto com os irmãos da igreja, dirigindo um culto, e isso já faz muito tempo. Então ela estava lá com a Bíblia na mão, aberta, lendo um versículo e falando do amor de Deus. Passou uma outra senhora que vinha do mercado e falou assim: eu vou acabar com essa pregação dessa mulher. Ela pegou uma batata que ela tinha lá na sacola e ela percebeu que na compra que ela fez, uma das batatas estava apodrecida, uma batata podre. E ela tirou aquela batata contra a irmã e acertou a irmã. A irmã simplesmente abaixou, pegou a batata e pôs na bolsa e continuou pregando. Ela foi para casa e ela percebeu que a batata não estava toda podre. Uma parte dela estava boa. Então ela pegou e plantou aquela batata. E ela plantou a batata, cuidou dela. Dentro de 6 meses já tinha colhido a sua roça de batata. E ela encheu um saco de batata e levou lá para a igreja. Pastor, está aqui para a cantina da igreja. Aquela batata que eu tomei lá no meio da rua, levei e plantei. E está aqui um saco de batata aqui para fazer comida para os irmãos na igreja. Quer dizer, ela soube fazer bom uso da injúria que ela recebeu. Na verdade, até uma ofensa física que ela sofreu, maus tratos. Mas ela soube fazer bom proveito daquilo, não levou nada a mal, ao contrário, ela transformou aquilo que seria algo ruim em algo bom. Fartura na sua casa, fartura na igreja, batatas para comerem à vontade, pastor Eliseu. Gostei dessa palavra que o senhor falou, ao contrário, pastor, porque aqui no Sermão do Monte nós vamos ver muita coisa que parece muito contraditória, né? Chorar, bem-aventurados que choram, bem-aventurado o humilde, o pobre de espírito. Esse sermão ele tem muito essa questão, então eu chamo a atenção aqui para nós observarmos essa diferença, porque isso vai marcar realmente o cidadão da terra e o cidadão do céu. No mundo as pessoas primam pelo status, pelo dinheiro, pela aparência física, por questões, por exemplo, vingança, responder à altura com orgulho, ao invés de ser pacificador, como diz o capítulo 5 aí, logo no início, numa das bem-aventuranças, muitos jogam fogo, aumentam o questionamento, alguém está ali questionando, falando mal do outro, aí já chega um e aumenta, começa a falar mais, o outro vai falando mais, de repente tem 5, 6 falando mal de uma pessoa. Meu Deus, esses são aqueles. Esses são aqueles. Agora o pacificador, ele chega, não, vamos acabar com isso aí e tal. Ele joga água no fogo e resolve o problema. Mas é muito contraditório para o mundo as pessoas que fazem assim, porque elas apresentam se humilharem ou serem pessoas desvalorizadas, uma pessoa que não quer reagir à altura com o poder, com a autoridade que o mundo quer que as pessoas hajam. Pastor Eliseu, nós temos aqui o Sermão do Monte, ele está no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, mas Jesus abre o Sermão do Monte, ele inaugura aquele sermão com um discurso muito lindo, falando sobre as bem-aventuranças. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor ler aí para nós as bem-aventuranças. Elas são em número de 8, alguns entendem que são 9, mas 8 estão bem claras, então eu faço assim. Então tem 8 que são específicas e tem uma que é genérica. Uma que é genérica. Já que então querem que seja 9, o comentador fala em 8 e alguns querem que seja 9, então 8 são específicas e uma então seria genérica. Ok, a gente resolve essa questão aí sem briga com o escritor, sem briga com ninguém. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, 7 coisas que Jesus fez antes de começar o Sermão do Monte, e são passos que eu, você, também precisamos dar para que a nossa escola seja produtiva, tanto quanto produtivo é o Sermão do Monte. Veja só, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca,
os ensinava dizendo. Ok, 7 coisas que Jesus fez, exatamente ele registrou, Mateus registrou aqui nesses 2 versículos. A primeira coisa que ele fez foi ver a multidão. Jesus, ele tem uma capacidade tremenda de ver. Num dia estavam todos na sinagoga reunidos, e enquanto ele lia e ensinava a palavra, ele viu lá pelos fundos afora, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha só, como ele era especialista em ver. Parece-me que ninguém tinha percebido aquela mulher por lá, mas Jesus viu ela lá. Coisa maravilhosa. Ele chama ela para o meio e cura ela, liberta ela. Pronto. Aqui também Jesus viu a multidão. Jesus viu a multidão. E eu acabei de dizer, ele viu uma pessoa sozinha também no meio da multidão. Além dele contemplar toda a multidão, ele contempla uma pessoa só também no meio da multidão. Eu preciso de aprender a enxergar a multidão. Como Jesus enxergava, ele havia como um grupo de pessoas que precisavam de ser acolhido, de ser perdoado, de ser ensinado, de ser lavado, de ser purificado, para fazer parte do reino de Deus, senão não conseguiria fazer. É um dito bíblico que Deus olha de alto, do céu à terra, e ele não consegue enxergar nenhum justo. Ele tem que enviar Jesus, seu filho, o único justo. Então, ele, vendo essa condição da multidão, ele subiu a um monte. Jesus subiu ao monte. Ele não dispunha naquela época de microfones, ele não dispunha de computadores, de internet, de telefones, que ele poderia falar ao mundo simultaneamente. Mas ele dispunha de um recurso natural, que era a montanha. Então, subindo a uma montanha, ele conseguiria ficar numa posição mais alta e falar. E isso, eu sou mineiro, lá de Minas Gerais, e tenho conhecimento disso. Lá a região é muito montanhosa. Nós trabalhando de um lado da montanha, gritava, respondia do outro lado da montanha. Quer dizer, o eco fazia ali o mecanismo de alto-falante e nos auxiliava na comunicação. Então, eu de um lado da montanha conseguia falar com outra pessoa do outro lado da montanha. Tinha o vale e na outra parte da montanha se ouvia com tranquilidade por causa desse efeito. Então, Jesus também subiu a um monte. Eu aprendo aqui a segunda lição que precisamos também, antes de falar à multidão, nós precisamos de subir a um monte. Não me refiro a qualquer monte, mas pelo menos a um monte onde Jesus está. Pelo menos subir a Deus, porque Deus está no alto e sublime trono. Nós precisamos de aprender a subir onde Deus está, ouvir a Deus, para depois falar ao povo e falar à multidão. Então Jesus subiu primeiro para depois falar. E o mais interessante que eu percebi aqui é que no monte, no cume do monte, ele se assenta. A multidão, quando a multidão subiu lá, ele se assentou. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Quando ele se assenta para ministrar, ele se colocou se nivelando com as pessoas que estavam lá, para que elas perdessem todo o acanhamento e pudessem ouvi-lo, assisti-lo com serenidade. Ele não foi com superioridade, mas ele foi com tranquilidade, com serenidade, falando ao nível das pessoas, como elas poderiam ouvir e entender a mensagem que ele ensinava. E o interessante é que quando ele se assenta e fala, as pessoas entendem o que ele está falando. Quer dizer, mesmo ele tendo subido a montanha e, digamos, ter estado com Deus, falado com Deus, recebido de Deus a mensagem, ele se assenta para falar à multidão, para falar ao nível das pessoas, de modo que elas consigam também entender e aprender. E a terceira coisa a quarta coisa interessante que tem aqui, é que ele permitiu que as pessoas se aproximassem dele, e aproximando-se dele, os discípulos, ele permitiu que os discípulos se aproximassem dele, e ele era filho de Deus, e ele era Deus igualmente, mas ele permitiu que os discípulos aproximassem dele. Algumas pessoas, semelhante a nós, pessoas humanas,
finitas como nós mesmos, que elas se acham tão importantes que não permite nem ninguém se aproximar. Para elas assumar ao púlpito, ela chega carregada e num tapete vermelho e aquela coisa toda, e faz até um cordão humano assim, um fileirão, para ninguém se aproximar daquela pessoa. Que Deus tenha misericórdia. O Filho de Deus nos dá uma lição de humildade, de humanidade, permitir que seus discípulos se aproximem dele. Até hoje, ele é simples assim. Ele nos permite aproximar dele em qualquer hora do dia, em qualquer lugar. E não importa se você está de terno ou se está com chinelinho no pé. Ele permite que qualquer pessoa se aproxime dele. O único requisito é ter um quebrantamento no coração, aquela humildade de se aproximar a ele. E então ele atende de bom grado a qualquer pessoa que se aproxima dele. Ele é o nosso modelo, né, pastor? Modelo. Então, ele, conforme o pastor João César está apresentando aqui, esse caráter de Jesus, tudo que Jesus ensina, ele ensina, mas ele já vive na prática. Então, ele está falando ser de humilde, ser tudo que vai vir aí, mas ele já é isso. Então, tanto na teoria ele está ensinando, mas na prática de vida ele vive isso. É o que o pastor acaba de falar, né? Coisa linda, irmãos. Jesus é Jesus mesmo. Ele teve coragem de salvar eu, pensa, que maravilha. Então, olha só, e uma, duas, três, quatro, a quinta atitude de Jesus lá no monte para ensinar as pessoas é que ele abriu a sua boca, abrindo a sua boca. Quando Jesus vê a multidão, vê os discípulos, ele não se calou, ele abriu a sua boca, ele fez um esforço e começou então a ensinar as pessoas, e ensinava. A sexta coisa que ele fazia, ele ensinava, ele tinha o prazer, o cuidado de ensinar. Aqui na terra hoje, basicamente, para aprender alguma coisa, a gente tem que pagar, fazer um curso, tem que fazer a matrícula, a inscrição, não sei o quê, e pagar. Aqui ele ensina quanto que ele estava cobrando. Até hoje não cobra nada, né? Oferece tudo de forma gratuita. Ele é bom, irmãos. Ele ensina, é coisa maravilhosa. Então ele ensinava a multidão dizendo. Aí agora ele começa as 8 bem-aventuranças, que são 8 características que nós precisamos de desenvolver em nosso caráter para que nós façamos parte do reino de Deus. Eu e você, todos nós, precisamos desenvolver essas atitudes para fazer parte do reino de Deus, senão não fará. Por favor, pastor, fique à vontade para nos trazer essas 8 características para que as pessoas possam fazer parte do reino de Deus. Bem-aventurados, capítulo 5, versículo 3 em diante do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, é a primeira, né? Porque deles é o reino de Deus, ou dos céus. A segunda, bem-aventurados que choram. O senhor poderia fazer um pequeno comentário sobre quem são esses pobres de espírito, para que o nosso professor tenha mais tranquilidade? Porque ele pode ser interpolado lá durante a aula. Mas quem são os pobres de espírito? Achando que a pobreza de espírito é semelhante à pobreza financeira. Então, por favor, se o senhor O pobre de espírito é humilde, é a pessoa que crê, que se vê como uma pessoa dependente, necessitada, carente, e então ela busca auxílio em Deus. Uma pessoa que reconhece que é pecadora, que precisa aceitar a Jesus como Salvador, que não se salvará se lutar com as suas próprias forças, com seus próprios recursos, mesmo tendo muito dinheiro. Uma pessoa pode ter grandes posses e ser pobre de espírito. Aliás, deve ser pobre de espírito. Por quê? Porque precisa entender, diferente do mundo. Hoje o mundo busca uma independência, as pessoas lutam desde cedo para serem independentes, não depender de ninguém. Nem de Deus. Nem de Deus. Enquanto Deus nos ensina, através da sua palavra, que precisamos depender dele e também dos outros. Nós precisamos sim depender
uns dos outros. Precisamos fazer a nossa parte, lutar, mas precisamos depender. Então, o pobre de espírito é essa pessoa. Mesmo não querendo, nós dependemos uns dos outros. Quanto mais Mesmo de Deus, não querendo. Né? Porque se alguém vai ao mercado e consegue comprar o arroz, alguém plantou esse arroz há algum tempo em algum lugar, alguém mandou a chuva para poder regar, ou mandou o sol para poder crescer e florar, frutificar, porque a clorofila só se realiza na presença do sol, da luz. Então, alguém está trabalhando aí que a gente não está vendo e que nós dependemos. E quem fez a água? Será que fui eu que tomo todos os dias? Ou eu posso passar uma semana sem tomar a água, já que não fui eu que fiz, né? Alguém sabe fazer água? Bem-aventurados, segundo os que choram, porque eles serão consolados. O que chora é semelhante a esse humilde. Jesus ensina porque muitas pessoas acham que é uma almofadinha quem chora, é um fracassado. Mas Jesus chorou, quando entrou em Jerusalém, ele chorava porque Jerusalém não estava entendendo o tempo da sua visitação. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, e não chorou por causa de não ter forças para ressuscitar Lázaro, mas ele chorava devido à fraqueza daquele povo, à necessidade do povo, chorava por amor àquele povo, e disse: Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que esses saibam que tu me enviaste, Lázaro, vem para fora. Então, é interessante que ele não chorou quando estava furando as mãos dele, não chorou quando furou o lado, né? Mas chorou quando viu a incredulidade das pessoas que estavam lá próximo a Lázaro, e chorou também quando via a incredulidade de Jerusalém, e já prestes a sofrer, exatamente porque Jerusalém não conseguia chorar mais. Precisamos, como Jeremias dizia, capítulo 9, versículo 1, quem dera que a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Eu choraria de dia e de noite os mortos da filha de meu povo. Essa semana eu estava falando com a minha esposa Elifânia e dizendo a ela, muitas pessoas não conseguem ter compaixão dos perdidos e terem uma necessidade, sentirem a necessidade e o amor e irem pregar o evangelho aos perdidos, porque nunca tiveram uma revelação, uma noção clara do que é o inferno. Para Eliseu, que desde cedo, ainda muito jovem, teve um esclarecimento muito claro de Deus do que é isso, às vezes eu me angustio, pastor. É uma coisa que me angustia. Eu espero que cada crente tenha tido a noção do que é essa eternidade sem Deus, como eu tive e continuo tendo. Isso me faz perder o equilíbrio no sentido de ficar apaixonado, ou seja, ter amor e compaixão por aqueles que são perdidos e fazer qualquer coisa para ir ao encontro deles, à busca deles. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados que choram, está tratando disso. Nós temos missionários como John Knox, outros missionários que choravam e diziam: Senhor, dai-me essa nação, senão eu morro, porque eu não posso viver sem vê-los salvos, eu quero que eles entrem no céu também. Então, isso está ligado a esse chorar aqui. Esse choro aqui não é um choro de tristeza, porque eu não consigo resolver meu problema, porque estou doente e tal. Não, eu choro porque eu quero de Deus alguma coisa e porque eu me sinto fraco e sei que Deus é forte, Ele pode estender as mãos, e quando eu faço assim, eu estou me quebrantando e o Senhor então me socorre. Bem-aventurados são os tais. Bem-aventurados os mansos. Terceiro ponto, não são os bravos, né, pastor? Tem a diferença, o manso e o bravo. O mundo talvez diria que é bem-aventurado os bravos. Né? É interessante observar que a mansidão, segundo Deus, não é moleza. Mansidão não é ser mole. É muito pelo contrário. Moisés, depois de Cristo, foi o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. E teve a coragem de enfrentar Faraó, teve a coragem de enfrentar o deserto, o Mar Vermelho, conduzir aquela nação com cerca de 5 milhões de pessoas até a divisa da Terra Prometida, até o monte, lá da divisa da Terra Prometida, Monte Nebo. Então, perceba-se que ser manso não é ser mole, é muito pelo contrário. Esse manso é aquele manso que tem coragem de rua a rua proclamar o evangelho, rua a rua,
estar ali no corpo a corpo, ou faz um convite para participar do culto, ou fala que Jesus Cristo salva. É aquele manso, à semelhança de Cristo. Vinde, não é como que Vinde é? a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É esse que aprendeu de Jesus, que não revida. Se vai pensar no manso, aquele manso briguento, não é o manso briguento, aquele manso que é manhoso, não é o manhoso, é o manso que, sendo injuriado, ele não injuria, ele sendo perseguido, ele não persegue, mas ele continua orando, buscando de Deus o provimento, a salvação para aquele seu algoz. Isso está relacionado a perdão, né, pastor? Tem pessoas que ele não conseguem perdoar, ele não consegue entender a necessidade do outro. Então, o manso é aquele que consegue ver que alguém está falhando, mas é porque o ser humano é falho e que ele precisa de um tempo para pensar e precisa de uma comunhão espiritual. Então, quando eu tenho essa comunhão espiritual com Deus, automaticamente eu já desenvolvo essa mansidão. Então, aqui o próximo, que é a nossa quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quanta coisa errada, disse o profeta, a verdade vive tropeçando pelas ruas, trocam o pobre por um par de sapatos, né? Dizia ali Amós, e situações assim que são trabalhadas na Bíblia, o profeta e o homem de Deus, a mulher de Deus, desejando que as coisas sejam feitas de forma correta. Como é bom viver em uma nação justa, onde os seus governantes são justos, cumprem as leis, cumprem as regras, trabalham para o bem do povo, mas nem sempre nós temos o privilégio de ter estas pessoas nos dirigindo, nos liderando. Entretanto, aqueles que têm o desejo e a fome por essa justiça, um dia pertencerão a um reino onde poderão ver Jesus, que é o Rei dos Reis, face a face, onde ele é justo e nunca haverá erro no seu reinado, como nunca houve e nunca haverá. Então serão fartos. Nós podemos compreender que essa fome e sede de justiça, na verdade, é a fome e sede do próprio Deus, do próprio Cristo, do próprio reino de Deus, porque Deus é justiça, a justiça justa, Deus é justiça justa, o reino de Deus é de justiça justa. Então aquelas pessoas que oram, clamando pela vinda do reino de Deus, como está lá na oração dominical, a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, não pode faltar esse ingrediente em nossas orações, venha o teu reino, quer dizer, ele tem fome e ele tem sede da justiça, porque Deus é justiça, Jesus Cristo é justo. Tem pessoas, pastor, que ele tem fome e sede das coisas erradas, né? Ele quer participar de um grupo de vingança. Outros têm fome e sede de fazer negócios errados, roubar, enganar, falcatruas, ver a pessoa caindo, sofrendo. Ele ri do mal do outro. Então ele não ama as coisas certas. Ele tem fome e sede, o contrário, das coisas que se opõem à justiça, de injustiça. Bem-aventurados que, aqui está, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pessoa que deseja uma vida justa, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida onde alguém possa olhar para ele e dizer, esse é um filho de Deus. Olha, a característica dessa pessoa é uma pessoa que pensa para falar, que sabe tratar o seu próximo, ele sabe fazer os seus negócios, compra, paga certinho, luta de todas as maneiras para estender a mão aos necessitados. Então, ser limpo de coração é uma pessoa que você olha para ele e diz, é irrepreensível. Então, bem-aventurados que são limpos de coração, porque verão a Deus. Deus busca essas pessoas que lutam por essa purificação, né? Nós não somos perfeitos, mas o desejo, a luta por essa busca nos levará a ver a Deus. Um fato curioso aí, que o limpo de coração é aquele que Jesus limpou. Jesus é a água da vida.
Jesus é a água que limpa, que lava. O homem natural, ele é cheio de pecados. Sua alma está manchada, seu coração está manchado, seu corpo, seu espírito, todos manchados pelo pecado. Mas Jesus é quem nos limpa. O homem limpo de coração. Não é aquele que nunca pecou, mas é aquele que Jesus perdoou, é aquele que Jesus lavou, é aquele que aceitou Jesus. Pode ver que tem uma progressividade aqui. No primeiro momento, ele era humilde e aceitou Jesus como Salvador. Isso já está no quinto momento, não é isso? Sim. No segundo momento, ele reconheceu o seu pecado, chorou arrependido, se convertendo a Cristo e mudando de vida, que é o propósito do Sermão do Monte. Em terceiro lugar, no terceiro momento, ele aprendeu a ser manso com Jesus, que é o nosso líder manso. Há uma progressividade, desde a conversão, ele vai seguindo essa trilha aqui. Depois, ele passa a ter aquela fome e sede de justiça. Ele quer crescer mais em Cristo, quer desenvolver mais em Cristo, quer melhorar mais em Cristo. Então ele cola em Cristo, digamos assim, se há essa possibilidade, ele cola em Cristo, ele se aproxima de Cristo. Aquela busca incessante, ele levanta de madrugada, ele ora, ele canta, ele chora, ele vai para o culto, ele cultua. Para esse crente aqui que tem fome e sede de justiça, não tem culto frio, não tem culto gelado. Ele tem fome, ele busca. Então, pastor, como o sermão da montanha, do monte aqui, ele é progressivo, já podemos entender que o propósito desse sermão aqui, ele é para quem? Para os discípulos de Jesus, para o cristão. E para se praticar essas recomendações aqui, primeiro passo é aceitar a Jesus como Salvador. Aceitou a Jesus, começa todo esse processo. Eu quero ser limpo de coração. Aceita Jesus primeiro. Começa-se com aceitar a Jesus e então vem toda essa sequência que não encerra. Que não encerra, pastor, nesse versículo 12 que nós temos aqui na última parte das bem-aventuranças, mas encerra lá quando completam os 111 versículos, lá no capítulo 7, que vai seguindo progressivamente até chegar então a esse último versículo. Pastor Eliseu, olha, a vontade é que nós dissecássemos isso. Claro, a nossa capacidade, pelo menos a minha capacidade, é desse tamanhozinho assim, não consigo nunca dissecar isso aqui, não consigo nunca. Mas a gente pode dar uma acelerada aqui, senão o tempo vai brigar com nós. O sexto, bem-aventurados pacificadores, que é aquela pessoa que traz paz, que ele evita tumultos, ou seja, ele apaga o fogo quando alguma coisa está tumultuosa, há uma briga, e ele chega ali e consegue acalmar aquilo, porque ele é um pacificador, também será chamado filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição, o pastor já falou, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí então chegamos à oitava. Agora, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, o mesmo que sofrem a perseguição, que é aqui essa oitava ou nona, que faz parte da mesma bem-aventurança, né? Que é a genérica. Essa nona seria genérica. Seria genérica. Então, estão aí as bem-aventuranças, pastor João César. Eu penso que os 8 minutos que restam é o suficiente para que nós abordemos apenas enumerando os 3 pontos principais aqui de nossa lição. No primeiro ponto é a estrutura do Sermão do Monte, e ele fala o porquê o Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte? Porque é um sermão que foi pregado no monte. E Jesus precisava colocar os alicerces do seu reino. Que o reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo, ele era um reino cujas leis eram diferentes, e são essas leis que você encontrará até no capítulo de número 7. Cafarnaum, ele fala um pouco sobre a localização. Cafarnaum, o local onde foi proferido esse sermão. Também ele fala da estrutura do sermão, e ele coloca 5 pontos do discurso de Jesus Cristo aqui numerados no Sermão do Monte. Depois ele fala sobre a quem se destina o Sermão do Monte, já explicado pelo pastor Eliseu, enquanto ele falava das bem-aventuranças. No segundo ponto, você pode enumerar para nós, pastor Eliseu, o que são as bem-aventuranças, né? A palavra bem-aventurança significa mais do que feliz,
são aquelas pessoas que entendem as coisas espirituais, porque as bem-aventuranças, já aqui explicadas, são atitudes espirituais. Tem pessoas que ele tem dinheiro, riqueza, casa, muita saúde, mas está com a vida triste. Uma dançarina grega, ela cantava fazia shows, multidões ficavam alvoroçadas numa alegria momentânea e fictícia ali. Entretanto, quando ela chegava em casa, aquela alegria que ela e a multidão tinham tido, se detectava que era passageira. Ela dizia: não há momentos algum que eu não fique sozinha, que as minhas mãos não tremam, que os meus olhos fiquem marejados de lágrimas. O que significa isso? A falta desta felicidade. Então, as bem-aventuranças, elas, o que são elas? São atitudes que nós praticamos e que nos levam a estar na presença de Deus, porque são recebidas pelo Espírito Santo de Deus, que vai produzindo na nossa vida para que a gente vá se aperfeiçoando, e isso automaticamente, quando nós nos esforçamos por praticá-las, por ter essas atitudes, nós recebemos a recompensa, o retorno, e daí por isso se chama felicidade. O crente é feliz em qualquer circunstância. Quer dizer, ela é transcendente, ela não é meramente emocional, ela é transcendente, ela procede de Deus. Esta bem-aventurança, que traduzido para o português seria feliz, não é uma felicidade qualquer nem momentânea, ela é transcendente, ela vem de Deus e ela nos engloba. Ainda na enfermidade, ainda na dor, o crente diz: eu sou feliz, e sou feliz, e sou feliz. Tem até alguém que canta isso, né? Sou feliz, né? Por último, terceiro ponto, e já pode trazer os agradecimentos e orar a Deus e abençoar nossos internautas. O nosso terceiro ponto, ele trabalha, somos bem-aventurados, a beatitude na vida dos salvos. O que é essa beatitude? É um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. É um estado de felicidade perfeita. Na verdade, nós só encontraremos ela no céu, de uma forma como aqui está, mas já podemos desfrutar aqui na terra um pouco dela. Por isso, o crente verdadeiro que cumpre a vontade de Deus, ele vive um pedacinho do céu aqui na terra, tá? A nossa vida, a nossa casa, no nosso trabalho, há uma paz indizível. Essa paz não é fugir das lutas ou estar alheio às lutas, faltar problemas, não. Essa paz diz respeito a nós termos Jesus na nossa vida, que nos leva a esta alegria transcendente que é chamada, então, dessas bem-aventuranças. A prova de que o cristão é bem-aventurado, nós temos aqui essas 8 beatitudes, né, que são apresentadas, que nós acabamos de apresentar, e Jesus Cristo ensina que nós precisamos entendê-las, porque elas nos afastam do mundo, nos afastam da ambição, nos afastam do desejo do dinheiro. Nós acabamos vivendo uma vida nos moldes de Deus. Daí nós vamos encontrar na sequência, em todo esse sermão do monte, Jesus nos ensinando a orar, bem-aventurar, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra. Vai dizer: amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos persegue, falai bem daquele que fala mal de você. É umas coisas meio contraditórias para o mundo, mas para nós que conhecemos Jesus, não são contraditórias, porque nunca foram contraditórias. O amor, ele supera todas essas coisas. Você sabe que falar mal dos outros não vai resolver nada. E por mais que uma pessoa tenha falado mal de você, não significa que ela seja má. Ela tem muita coisa boa, muitas atitudes boas, e quando você responde a ela com o bem, você está ajudando, fazendo com que essa pessoa entenda que, recebendo o benefício seu, ela também precisa fazer um benefício para os outros. Então, estás dando uma oportunidade daquele que falou mal de você de viver uma vida melhor a partir dali. Agora, quando eu respondo com vingança, falando mal de quem falou mal de mim, eu só
tenho a perder porque vou prejudicá-la e aquela pessoa continuará na sua vida errada. Então, são essas as atitudes, e aí nós temos aqui a nossa conclusão, né, que conclui dizendo que o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Então tem esses dois lados aí no Sermão do Monte. Nós temos uma atitude primeiro para com Deus, nós aprendemos a viver com Deus, é o lado divino, e depois para com o ser humano. Muitas pessoas dizem, eu amo a Deus, mas ele não ama o próximo. O Sermão do Monte vai quebrar com esse pensamento. Você precisa amar a Deus, sim, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, mas você precisa amar o seu próximo. E também você não vai amar o seu próximo sem que você ame a Deus. E nem vai amar a Deus sem que você ame o seu próximo. As duas coisas precisam estar entrelaçadas. Então, o Sermão do Monte, ele é muito profundo. Nós precisaríamos de mais um pouquinho de tempo para isso, mas hoje não teremos como tratar, mas temos ainda mais 12 lições aí pela frente, né, pastor? A cada domingo nós teremos um pedacinho do Sermão do Monte a estudar e, com certeza, remodelar a nossa vida e nos adequando sempre ao conteúdo do Sermão do Monte, tanto na sua questão prática, também quanto naquela vivência que nós precisamos desenvolver ao lado de Cristo. Que Deus abençoe, né, pastor? Vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe a todos. Feche os seus olhos conosco e nós vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por nos conceder mais esta oportunidade para trabalharmos a Tua Palavra. E neste dia o Sermão do Monte, Pai. Cada versículo, cada palavra deste sermão ensina coisas profundas. E eu sei que o nosso aluno, o professor, ao ler esses 3 capítulos, 5, 6, 7 do Evangelho de São Mateus, encontrará em cada versículo atitudes práticas, um viver prático, um ensino muito claro. Por isso nós te louvamos, Senhor, te pedindo que continue nos abençoando em todo esse trimestre, não só esta programação, mas as escolas dominicais em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil, em todo o mundo. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.